Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não feche a sua Bíblia, por favor. Ainda vou até o final do primeiro Salmo, e depois nós ainda vamos dar um pulinho lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Mas eu preciso te falar algumas coisas nesses poucos minutos que me restam até a meia-noite. Eu já ouvi alguns psicólogos, uma turma aí da pedagogia, pessoal que mexe muito com criança, ou com essa área educacional, que às vezes é melhor a gente, ao ensinar uma criança, ao direcionar uma criança na vida, e ensinar o que é certo, o que é errado, eles dizem, vez por outra, que é importante que as ordens, que os comandos, que as direções sejam dadas positivamente e não negativamente. Vou explicar. Eu já ouvi dizer que quando uma criança está insistindo em colocar a mão na tomada, não sei se você já passou por isso, uma criança insistentemente querendo enfiar o dedo na tomada, para ver o que é que tem, ou ficando perto do fogão, ou chegando perto de objetos cortantes, a gente fica preocupado. E o que é que a gente fala? Não, não faz isso, não faz aquilo, não, 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 não. E aí eu já ouvi dizer que, por muito se falar esse não, essa proibição de fazer, isso não contribui com a educação deles. Que o ideal seria que dessemos ordens positivas, no sentido assim, ó, ao invés de falar para o menino não pôr o dedo na tomada, fala com ele para pôr a mão em outra coisa. Ei, pega o carrinho lá para mim. E aí você dá uma ordem positiva, tirando a atenção daquilo que é errado, e é mais eficaz do que o outro método. Já ouvi dizer. Agora, a verdade, o que eu sinto nesses anos, criando um filho que já vai fazer 15, e uma que já passou de 20 e mora comigo, e um outro que está chegando nos 20 e também vive lá em casa, e pastoreando nesses 5 anos de ministério ordenado, e cuidando de jovens, adolescentes e crianças, durante todo o tempo em que eu congrego na igreja, e já vão para 20 anos, eu tenho percebido que na teoria muita coisa é legal, mas que na prática nem tudo funciona dependendo da pessoa. Tem gente que funciona bem de um jeito, tem gente que funciona bem de outro. No meu caso, por exemplo, isso não é exemplo para ninguém e não é modelo para ninguém, mas é a minha história, é a minha história. No meu caso, por exemplo, minha mãe conta que eu insistia em colocar o dedo na tomada e não tinha o que ela fizesse que me impedisse de continuar tentando. E minha mãe professora, educadora, aliás, a melhor professora que eu já tive em toda a minha vida. Com didática, com metodologias completamente diferenciada. Agora, nunca mais eu esqueci as coisas que eu aprendi com ela. Não só de biologia, mas também da vida. E a minha mãe diz que ela tentou de tudo. E a única coisa que funcionou comigo para que eu não insistisse em colocar o dedo na tomada foi quando ela pegou o meu dedo e enfiou na tomada. E aí, até hoje, eu não consigo trocar uma... Como é que fala? Resistência do chuveiro sem desarmar o disjuntor do prédio inteiro. Com medo. E está tudo desligado. Eu desarmo o disjuntor geral. Puf, acaba a luz para todo mundo. E aí eu vou lá e ainda fico assim. Nunca mais eu quis saber de energia elétrica.
Nunca mais. Minha sobrinha ainda faz engenharia elétrica, só para pisar no meu trauma. Então, queridos, a pedagogia é válida, as coisas que a gente aprende, as regras e metodologias educacionais. Agora, a verdade mesmo é que na prática, cada pessoa é uma pessoa e tem coisa que serve com um, não serve com o outro e tal, então isso é meio complicado. Agora, quando eu olho esse salmo, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é Piaget, isso aqui não é Paulo Freire, isso aqui não é Tolstói, fulano, cicrano, beltrano, isso aqui não é Grécia, filosofia, isso aqui não é França, psicologia e pedagogia, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. É nossa única regra de fé e prática. E o Salmo começa, o livro dos Salmos começa com 3 ordens negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Me parece que a metodologia de Deus está invertida das outras que eu tenho ouvido por aí. Mas, para que o ano seja novo e nossa vida seja nova, vale pensar em seguir as orientações de Deus. Eu não estou dizendo que a pedagogia é ruim, que a psicologia não deve ser usada, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente deve filtrar todo e qualquer conhecimento pelo filtro da palavra de Deus. Se você for ali no meu gabinete e olhar a minha pequeniníssima biblioteca, alguns livros que eu tenho, você vai reparar uma coisa. A prateleira de baixo tem algumas Bíblias, de várias versões. E em cima tem aquele suporte ali, onde está aquela Bíblia aberta, aquela Bíblia ali é minha, a Shed, mas a que fica aberta ali é uma dos missionários, tradução dos Capuchinhos, uma versão do português de Portugal, ela é grandona, bonita, que minha sogra me deu de presente, e eu deixo ela aberta lá, em cima de tudo. E isso tem um significado para mim. Você talvez olhe lá e não perceba, mas para mim aquilo significa o seguinte: a Bíblia embaixo, com as versões, é a base de todos os outros livros que estão ali. E a biblona que está em cima significando que a Bíblia está acima de todas as literaturas que estão ali. Tudo é muito bom, tudo é proveitoso, eu gosto sim de estudar, de conhecer e de fazer a nossa mente ter o maior número de ferramentas possíveis para nos ajudar a servir a Deus com mais excelência. Mas eu quero crer que a sabedoria deste livro está acima da sabedoria de qualquer outro livro. Eu quero crer que a verdade deste livro está acima das verdades de qualquer outro livro. Eu quero crer que as orientações deste livro estão acima de qualquer outro livro, por melhor que sejam. E a orientação deste livro começa na negativa. Não faça isso, não faça aquilo e não faça aquilo outro. Para depois ele dar uma afirmação positiva. Antes, ou seja, ao invés de fazer essas coisas que são erradas, não faças. Faz essa outra, que é a certa. E isso é claro e nítido nesses 2 versículos que nós lemos. O primeiro versículo, na minha opinião, é a dinâmica do pecado na nossa vida. Você quer viver um 2018 longe do pecado? Você quer pecar menos em 2018? Atente-se para essa dinâmica, porque ela acontece na sua vida, ela acontece na minha vida. Ninguém peca por acidente, irmãos. Eu já ouvi dizer por aí, que o crente santo, santificado, serve a Deus, obedece a Deus, que o pecado na vida do crente é um acidente. Tá, estou eu andando pela rua, um acidente, caí no chão, estou em pecado. Pecado na vida do crente é um acidente. Vamos rasgar o verbo? Vamos ou não? Eu gosto de levar assim na última instância, para você ver a fragilidade da sentença e do argumento. A menina engravidou fora do casamento.
Vem para a gente resolver. A gente resolve. Tudo tem solução. A cruz e o sangue de Cristo é a solução para todos os pecados. E nós estamos aqui no mesmo barco para resolver tudo isso e caminhar juntos, acolhendo a todos. Que é isso que Jesus ensinou para a gente. Não é bater nos outros porque erra, não. É abraçar e conduzir ao acerto. E acertar as coisas. E passar pelo batismo igual nós vimos aqui. É isso que Jesus ensinou, é isso que a gente faz. Agora, a menina, um exemplo prático para você entender o que eu estou falando. A menina foi lá, black to bling, pum, aconteceu. Aí bate lá no gabinete. Aí você vem falar para mim o quê? Que foi um acidente? Ela estava andando na rua, ela tropeçou, caiu em cima do menino. Ó, aconteceu. Vamos ser sinceros? Ou vamos ficar tampando sol com peneira? Sabe o que aconteceu com essa menina? E com esse menino? Eles andaram no conselho dos ímpios. Ó, tem nada a ver. Ah, não sei o que lá. Andou. Primeiro anda. Andou. Não sei o que. Não, tira a mão daí. Não. Andou primeiro. É o que o texto está dizendo. Depois se deteve, parou. Enquanto estava andando, estava bom. Ah, não. Está andando. Depois parou. Não, para. Mas parou, entendeu? Parou. E aí, o texto diz: não leve para segundas intenções nem malícia. É o texto que diz: andou, parou e... Eu amo a Bíblia, gente. Eu amo demais a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade rasgada, nua e crua. É olhar diante de um espelho e perceber o quanto nós não prestamos. O quanto somos pecadores, o quanto somos maliciosos, o quanto nós lutamos contra essa natureza pecaminosa, mas se não for o fruto do Espírito crescendo em nós, não conseguimos vencer as obras da carne. Por isso que a dinâmica do pecado é essa. Primeiro anda com o pecado. Depois se detém, para, desiste de lutar. E aí depois se assenta e se entrega à prática. Foi assim comigo, é assim com você, e será assim até Jesus voltar. E enquanto tiver ser humano nessa terra, é assim que a gente vai pecar. Se você olhar o primeiro pecado da humanidade, se você olhar para Gênesis capítulo 3, a mulher estava no jardim, andando, e de repente ela parou, e o conselho da ímpia, a serpente. E aí ela foi no conselho da ímpia, ela se deteve e se assentou e praticou o pecado. Essa é a dinâmica no pecado nas nossas vidas. Então, meu querido, eu preciso te dizer que em 2018 sua vida só vai ser diferente se você tratar seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. Pecado é pecado, tem que parar, tem que renunciar, tem que abandonar. Está difícil, peça ajuda. Peça ajuda. Sem ajuda você não consegue, então peça ajuda. Não vai jogar lá no Facebook e buscar lá uma dica. Alguém me ajuda com esse pecado assim na minha vida? Não é isso que eu estou falando. Mas você pode ter uma, duas, poucas pessoas de confiança, de espiritualidade, de experiência, de sabedoria, de firmeza no relacionamento com Deus, que podem te ajudar a vencer isso aí, porque às vezes isso aí está te impedindo de romper, está te impedindo de ir além, e você fica com aquela expectativa do ano novo, mas com o pecado velho, não adianta nada. É o que Jesus falou, não adianta colocar remendo novo em roupa velha, vai rasgar a roupa, porque o pano do remendo é novo, está forte, o pano da roupa está velho, você remenda o buraco velho com o pano novo, daqui a pouco vai rasgar, o buraco vai aumentar. O que era um buraquinho assim, você botou um pano assim para remendar, daqui a pouco o buraco está maior do que o pano que você botou. Não adianta.
Ou a gente vira o ano com práticas novas, ou o ano nunca será novo. Então vai uma dica para você: não ande no conselho dos ímpios. Você está com uma dúvida? Busque conselho sábio, conselho de quem anda com Deus, conselho de quem conhece Bíblia, conselho de quem conhece a palavra e o Deus da palavra. Não vá no conselho dos ímpios, por melhor que ele pareça, por mais bonito que ele seja, e ainda que seja um best-seller. Ah, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo lendo. Não interessa, para mim vale o que a palavra de Deus diz. E se o best-seller não está indo de acordo com a palavra, ele é ruim para mim, maléfico para a minha vida. Esse é o nosso problema. Quando a gente está aqui, a gente quer Deus. Mas quando a gente sai daqui, qualquer um que vem, a gente dá ouvido. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma crise, se você tem uma questão mal resolvida na sua vida, não procure conselho de ímpios, não se detenha em caminho de pecadores e não se assente em roda de escarnecedores. O cara quer buscar um conselho de sabedoria e vai sentar no meio da esquina com aquela corja que está ali fazendo faculdade. Tem 20 anos que eles estão fazendo faculdade. Sabe qual é o nome da faculdade? Meio de esquina. Vai ser tudo médico daqui a pouco. Faculdade meio de esquina. Os caras ficam na esquina a vida inteira. Era criança, estava ali. Adolescente está ali. Jovem está ali. Adulto está ali. É uma cervejinha, um negocinho, neném, vai na praia, vai aqui, vai ali, neném. E aí quando você passa uma dificuldade, não, são meus amigos. Sim, mas são ímpios. São pecadores, são escarnecedores. Não busque conselho nessa corja. Só vai desandar mais ainda a sua vida. Então o que é que você tem que fazer? Verso 2, simples. Antes de buscar esses conselhos, antes de andar com essa turma, antes de sentar na roda deles, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, e nela você tem que meditar de dia e de noite. Quer ter um 2018 abençoado? Medite na lei do Senhor. Procure na palavra de Deus as orientações para a sua vida. Ou procure aquelas pessoas que têm conteúdo e conhecimento deste livro para poder orientar a sua vida. Pare, em nome de Jesus, em 2018, de buscar conselhos de quem não tem conselho. Olha para a vida da pessoa. Se ela não consegue resolver a vida dela, ela vai resolver a sua. Ela está com a vida toda encrencada, toda encalacrada, toda não sei o quê. É 2, 3 casamentos, é 4, 5 diferentes, e vem dar conselhos amorosos para você, e você ouve ainda. Como é que você quer ter um ano novo? Vai ser novo nunca. Então, em primeiro lugar, para ter um ano novo que realmente dá uma virada, nós temos que aprender a não fazer algumas coisas. Tem coisas que você sabe quais você não pode fazer em 2018, senão sua vida vai permanecer do mesmo jeito. Tem que parar. E hoje é o dia de tomar essa decisão. É o ano novo, é vida nova. Então vamos decidir, não vamos mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Cada um sabe de si e sabe o que é. Não vou fazer mais, está me atrapalhando, ponto. E buscar o seu prazer na lei do Senhor. Você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que frequentar mais lugares onde a Bíblia é mais falada, estudada e comentada. E evitar lugares onde a Bíblia é blasfemada e esquecida. E Jesus, meio que trazendo isso para a prática, o salmista diz aquilo que a gente tem que fazer ou não fazer. E Jesus fala aquilo que a gente tem que ser. Porque para a lei, o importante é fazer as coisas. Mas para Jesus, o importante é ser as coisas. E ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer um 2018 novo? Tenha mais humildade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você quer um 2018 realmente novo? Coloque mais lágrimas nos seus olhos. Você quer um 2018 novo? Seja manso. Haja com mansidão.
Você quer um 2018 novo? Seja misericordioso, porque assim você alcançará misericórdia. Você quer um 2018 novo? Seja limpo de coração, porque assim você verá a Deus. Você quer um 2018 novo? Seja pacificador, e não aquele que bota lenha nas fogueiras, mas aquele que apazigua as confusões. Você quer um 2018 novo? Aprenda a ser perseguido por causa de Jesus, e você vai entender o que é a verdadeira alegria de um discípulo de Cristo. É isso que eu desejo para você, que 2018 você possa meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, e que você seja humilde de espírito, manso e limpo de coração, e que 2018 seja um ano muito próspero, muito abençoado, muito bem-aventurado para todos nós. Que Deus te abençoe e feliz ano novo. Feliz ano novo!